Fala Mamãe, um oferecimento ISO Olhos, você vê a diferença. Está começando mais um programa Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando sobre a amamentação, talvez um dos maiores dilemas da maternidade. Cada mãe carrega consigo uma história diferente. Amamentar um filho pode ser bem diferente que amamentar o outro filho. Eu mesma já contei a minha experiência lá no blog. A gente sabe que amamentar é preciso de muita persistência e às vezes até de uma ajuda profissional. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê até o 6º mês. Durante as minhas pesquisas sobre a amamentação, eu descobri muitas curiosidades. Vamos lá? Você sabia que cientistas em Nova Zelândia acompanharam 1000 crianças entre 8 e 18 anos. Os que mamaram por um período superior a 8 meses apresentaram um QI maior na fase entre 8 e 9 anos. A mamãe que está gripada deve amamentar o seu filho. Junto com o vírus, o leite está enriquecido com a imunidade da mãe e carregado de anticorpos. O bebê corre-se muito mais o risco se a mãe suspender a amamentação durante este período. Assim, ele pega a gripe através de outros contatos e fica sem o remédio. Antes de amamentar, tire um pouco de leite do seio e coloque em um copinho. Depois de amamentar e neste mesmo seio, tire mais leite e coloque em outro copinho. No primeiro copo, o leite é ralo e clarinho, rico em água e açúcar para matar a sede do bebê. No segundo copo, o leite é mais forte e escuro, rico em proteína e gordura. Esse leite é próprio para matar a fome e fazê-lo engordar. Como podemos ver aqui, a natureza é muito sábia e perfeita. Agora vamos assistir uma reportagem de Carol Mascarenhas, onde ela vai nos dar dicas muito importantes para a mamãe que pretende amamentar o seu bebê. O choro é sinal que a fome chegou. Está na hora mais gostosa e importante para o bebê. A amamentação é muito mais do que alimentar. O leite materno é suficiente para nutrir e contribuir para o desenvolvimento emocional do bebê. Ele contém água, proteína, gordura e vitaminas necessárias para os primeiros 6 meses de vida. O aleitamento materno é essencial para a criança, mas isso não é uma tarefa muito fácil. Exige muita vontade, perseverança e paciência. A primeira gestação que eu tive foi uma gestação planejada. A gente queria ter a Isabela e a gravidez foi uma gravidez muito tranquila. Porém, eu fiquei muito ociosa nessa gestação, não fiz exercício físico, eu engordei um pouco mais do que deveria. E na hora de amamentar, na hora que ela nasceu, eu acho que eu não tive a paciência suficiente para amamentá-la. Ela já saiu do berçário tomando complemento, veio para casa, continuou tomando complemento e o peito também. Eu fui tentando amamentá-la, só que não deu muito certo. Não tive paciência, acho que não tive perseverança suficiente. Eu consegui amamentar a Isabela por 2 meses. Após 7 anos, Otávia teve outra experiência em ser mãe. Ao contrário da gestação da Isabela, do Pedro já foi uma gestação mais programada. Eu consegui fazer exercício físico a gestação inteira. Fiz um programa alimentar também muito bacana. E assim, foi realmente uma gestação muito tranquila. Na hora, e eu tinha em mente que eu queria eu queria conseguir amamentá-lo. Queria conseguir fazer esse processo um processo bem mais tranquilo. E quando eu fui para a maternidade para ter o Pedro, eu fui acompanhada de uma doula, que foi um trabalho espetacular. Eu já saí do centro cirúrgico, ela já estava comigo me acompanhando para auxiliar nessa amamentação aí. E foi muito adequado o trabalho com ela. Porque aquele trabalho ali que você acabou de chegar da cirurgia, que você está cansada, que você está anestesiada, que você não quer nada com a vida, ela me ajudou naquele momento. A mãe da Isabela e do Pedro teve 2 experiências diferentes
E agora ela dá dicas de como posicionar o bebê para facilitar a amamentação. Quando a gente está com a dificuldade para pôr o bebê para mamar, para pôr o bebê para sugar, essa posição aqui é uma posição muito adequada. Por quê? Você pegou aqui na cabeça do bebê e na cervical do bebê. Então, você vai ter o apoio da cabecinha dele. Aí, você vai segurar a mama e quando ele abrir a boca, você vai inserir a mama na boca dele. Essa posição é uma posição que o pessoal usa muito no banco de leite. E por falar em banco de leite, o Fala Mamãe na TV traz um pouco de informações de como funciona esse serviço da Universidade Federal de Uberlândia. A grande importância do banco de leite é apoiar, promover e garantir o aleitamento materno. E isso pode ser feito de várias formas, né? Então, a gente tem aqui vários serviços direcionados a cada tipo de mamãe, de bebê, para poder colaborar com o estabelecimento do aleitamento materno. Então, nós temos um projeto aqui no banco de leite, que é o projeto Disque Amamentação. Então, nós temos um telefone que é de utilidade pública, que é o 3218-2666. As mães podem ligar nesse telefone para fazer a doação, mas elas também podem ligar nesse telefone para tirar algumas dúvidas relacionadas ao aleitamento materno. Por exemplo, se ela está usando algum medicamento e quer saber se é compatível com a amamentação, questões sobre armazenamento, condicionamento do leite materno, elas também podem ligar, porque as dúvidas que podem ser esclarecidas por telefone, né, serão feitas por nossos estagiários, e aquelas dúvidas que não puderem ser esclarecidas, os estagiários vão agendar uma consulta no banco de leite para que ela faça uma consulta aqui no banco de leite. Pedro só tem 10 dias de vida e já se sente muito amado pela mãe. O aleitamento materno aumenta o laço afetivo entre eles. O que parece ser apenas leite é vida para a criança. E fiquem por aí. Daqui a pouco eu vou estar aqui com uma mamãe e uma especialista em amamentação com dicas essenciais. Fala Mamãe na TV tem muito mais para você. Fala Mamãe na TV. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Há mais de 10 anos, a Sweet Baby se preocupa em transformar sonhos em realidade, tornando esse momento único. Aqui você encontra todo o enxoval, moda infantil de 0 a 14 anos, calçados, acessórios, mobiliários e muito mais. Tudo com garantia e exclusividade de marcas de renomes nacional e internacional. Uma loja com equipe preparada, com atendimento personalizado e especializado. Sweet Baby, única como seu filho. Praça Cícero Macedo, Fundinho. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje estamos desvendando tudo sobre a amamentação. Estou aqui com algumas convidadas, mas antes de a gente conversar com elas, eu vou dar aqui algumas dicas essenciais para a mamãe que pretende amamentar o seu bebê. 830 mil crianças seriam salvas por ano no mundo se as mães os amamentassem minutos após o nascimento. Isso porque a medida turbina o sistema imunológico. Não ofereça mamadeira para o seu bebê recém-nascido. E faça o teste e verifique a diferença de mamar no peito e na mamadeira fazendo o seguinte exercício. Sugue o dedo e depois sugue o punho. Sugar o dedo é muito mais fácil e usa muito pouco a estrutura da boca, o que é semelhante à mamadeira. Já sugar o punho, que parece com o seio, exige muito mais esforço, o que desenvolve melhor a mastigação e a respiração da criança. Bom, estou aqui com uma mamãe, Sabrina. Oi, Carol. Que é mãe da Elisa, de 1 ano e 7 meses. Isso. E do Pablo, de 17 anos. Exatamente. E tem mais outro chegando por aí, né, Sabrina? E estou aqui também com a Raquel Loureiro. A Raquel Loureiro é especialista em amamentação, enfermeira, uma das coordenadoras do grupo Bom Parto e especialista em Chantala e ministra cursos de primeiros socorros. E o bate-papo com a Sabrina e com a Raquel vai ser interessantíssimo. Sabrina, vamos começar por você. Me conta como é que foi para você a amamentação com a Elisa. Com a Elisa. Com a Elisa. Eu tive algumas dificuldades.
na amamentação com a Elisa, apesar de ser a minha segunda filha e já ter amamentado antes. A Elisa, ela nasceu com o freio labial curto, o que na linguagem popular eles chamam de língua presa. E até o 7º dia de vida da Elisa, a gente não sabia que ela tinha o freiozinho curto, encurtado, né? E quando o bebê mama, ele precisa projetar a língua para baixo do bico do peito para ter uma pegada correta. A língua da Elisa, por ser presa, retraída, exatamente, ela não fazia a pegada correta. Então isso me machucava muito e também fazia com que ela não mamasse o suficiente. E aí você buscou ajuda? Busquei ajuda. O que aconteceu? A gente procurou uma médica pediatra, a doutora Daniela, lá ela é especialista em amamentação no Hospital Madrecor, e ela foi quem identificou que a linguinha da Elisa tinha essa pelezinha encurtada. E nos orientou a fazer uma pequena cirurgia, que é um cortezinho muito simples, feito com a dentista especializada, e para que a Elisa pudesse soltar a linguinha dela e mamar. E ela conseguiu mamar depois da cirurgia? Conseguiu. A mamada, ela é exatamente após o cortezinho. É um piquezinho, muito como se você estivesse tirando uma cutículazinha, assim. Passa uma pomadinha anestésica. Normalmente a gente que é mãe fica tensa nessa hora, porque fala assim, nossa, meu bebezinho tão pequeno, né? Vai passar por um processo cirúrgico. É isso mesmo. Mas é muito simples, isso é muito comum às vezes de acontecer. E dá um piquezinho ali, e o ideal é que você bote a criança no peito em seguida ao corte, porque a língua já projeta. Então ela já começa a fazer esse exercício. A partir de então foi tudo tranquilo. Com o seu filho Pablo, que tem 17 anos, você também conseguiu amamentar? Amamentei sim. Lamentavelmente muito pouco tempo. Por quanto tempo? Eu amamentei ele 2 meses só. E a Elisa? A Elisa eu amamentei 1 ano e 2 meses. Por que 2 meses no Pablo Henrique? Falta de maturidade, falta de conhecimento e falta de informação, falta de persistência. Amamentar nem sempre, Carol, é aquela coisa fácil, sabe? Não que seja difícil, geralmente, né? Não, a gente não pode falar, vai ser difícil. Não, cada mãe tem uma história, cada bebê tem uma pega, né? E até a gente já viu muito isso aqui no programa, né? Que amamentar tem que ter muita perseverança, exatamente, tem que ter muita paciência, né? Sabrina, você teve parto normal. Você acha que o parto normal facilita na amamentação? Carol, como eu tenho 2 experiências de parto normal, eu não saberia comparar, para dizer por mim, o que seria um bebê que nasce de cesárea mamando, né? Então, assim, diante das coisas que eu pesquisei, diante das coisas que eu estudei, eu entendi que o bebê que ele nasce de parto normal, o leite desce mais rápido, o bebê consegue, né, me corrija se eu estiver errada, mas ele consegue pegar mais fácil, porque ele já está naquele processo, né, Raquel, naturalmente. É como se ele tivesse esperado o tempo dele mesmo, ele nasceu no tempo certo e ele está preparado para amamentar. Ele já nasce pronto, já nasce maduro. E o corpo da mulher também recebeu essa mensagem, que chegou a hora, né? A mulher entrou em trabalho de parto. Uma mulher que faz uma cesárea em trabalho de parto, ela também tem chances maiores. O que se torna mais difícil? O que se torna mais difícil é porque ela realmente fez uma cirurgia, então ela está com dificuldade, mobilidade, pegar o bebê no colo, não é tão confortável, está dolorido, né? E ela foi sedada, né? Esse bebê não deixa de receber um pouquinho dessa anestesia, então isso atrapalha um pouco. Mas uma mulher que fez uma cesárea em trabalho de parto, ela tem quase as mesmas chances de sucesso da amamentação do que uma mulher que teve um parto normal. Sabrina, qual que foi a sua maior dificuldade na amamentação? Mesmo você ter tido sucesso nos 2 casos, porque Elisa você amamentou até 1 ano e 2 meses, então assim, foi um sucesso. Mas mesmo tendo sucesso, existem dificuldades. Quais foram elas? A gente não pode tapar os olhos para as dificuldades. Até como uma advertência às mães que estão gestantes e que querem amamentar o seu bebê, eu acho que, aliás, que devem amamentar o seu bebê, mas existem dificuldades sim.
Com a amamentação da Elisa, pelo fato da língua encurtada que eu contei no começo e da pega errada, eu senti muita dor, porque ela não mamava corretamente. Então, aonde ela apertava era errado e doía bastante. Então, machucou. Machucou. E isso assim, e eu insistentemente continuei a amamentação. Eu sei de muitos casos que às vezes a mãe não aguenta porque a dor é muito grande. E aí eu tentei, insisti, a gente conseguiu fazer o piquezinho na língua e deu tudo certo, mas a dor em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu optei pela amamentação em livre demanda. Então, assim, é muito bom para o bebê, recomendo. Mas o desgaste físico para a mulher, a gente também deve falar sobre isso, que eu acho que as pessoas devem estar preparadas, né, se preparar tanto fisicamente quanto psicologicamente para esse momento, porque é desgastante, Carol, assim, as noites sem dormir, as horas sem dormir, as madrugadas no peito, então isso é um pouco difícil. Nada que não tenha feito valer a pena. São dificuldades que a gente passa sim, mas eu acho que valem muito a pena. Raquel, a Sabrina já falou algumas das dificuldades que eu acho que é um pouco geral, né? Apesar que cada mulher tem uma história. Mas qual seria assim, qual seriam as suas dicas sobre aquela mamãe que ela não está conseguindo amamentar? O que ela deveria fazer para ajudar ela nesse processo de amamentação? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer um diagnóstico, saber por que ela não está conseguindo amamentar, porque pode ser diferentes motivos para cada mulher. Então, geralmente, as maiores dificuldades estão relacionadas com a pega, a posição do bebê amamentar. Então, muitas das vezes, esse bebê não faz a pega correta, que é uma pega muito próxima ao seio, uma posição que o queixo está encostado no seio da mãe, o nariz está próximo. E às vezes o bebê fica muito pendurado, ele fica mais ou menos assim, a mãe dá aquele peito bem caído assim, e o bebê tem que ficar muito próximo ao seio da mãe. Então a gente viu claramente que a pega e a posição é muito essencial. Importante. Mas o que a mãe não pode fazer na hora de amamentar? Então, na hora de amamentar, ela não deve ficar nervosa, ela não deve ficar tensa, ela deve se abstrair de tudo que pode deixar ela naquele momento mais confusa. Então, muitas visitas, ambiente tumultuado, né? Se ela tem outras crianças que têm uma demanda, no caso, ela precisa de apoio, de ajuda da mãe, da sogra, do marido. Então, ela precisa repousar enquanto a criança dorme, porque eu não sei quanto tempo ele vai acordar, e depois ele pode não dormir nessa próxima noite, vai ter uma demanda maior. Existe uma preparação nos seios, né, durante a gestação, para dar tudo certo quando a criança chegar e conseguir amamentar? Existe alguma forma de preparar? A gente não pode garantir isso, mas existe uma forma de preparar sim. Antigamente recomendava muito a bucha vegetal. Hoje não se recomenda, porque a bucha vegetal, ela fere a pele, ela sensibiliza mais, então não é ideal. O ideal é que a mulher tome sol, 15 minutos de sol de manhã, 15 minutos de sol à tarde. Somente o sol. E a mama já tem a própria preparação dela, então ela já tem as glândulas que lubrificam ali. Então não passar sabonete na mama, não ficar passando creme, óleo, muito próximo do bico, da areola principalmente. E o sol principalmente. Só pra gente finalizar, quais seriam suas dicas, Raquel, para aquelas mamães que precisam amamentar gêmeos? A dica para amamentar gêmeos é que essa mulher amamente os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando eu amamento os dois ao mesmo tempo, eu facilito a rotina dessa mãe, né? E aí os dois amamentam no mesmo horário, os dois já vão criando uma rotina de horário, então eles vão acostumar a amamentar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, então isso vai auxiliar que essa mãe consiga se organizar melhor, né? Amamentando os dois ao mesmo tempo também vai ter uma estimulação maior da produção de leite. Quanto mais suga, mais estimula, mais produz. Então, a maioria das mulheres conseguem, né? A gente tem aquele mito que, nossa, amamentar dois, vou ter que complementar. Muitas mulheres conseguem amamentar dois exclusivamente, né? 3 já é mais difícil, né? Mas no caso de 2 é bem mais fácil. Então, coloca os dois numa posição... Claro que essa mulher precisa de apoio, de quem ajuda ela a colocar no peito, de quem ajuda a retirar, então, né? De muita ajuda. Isso é muito importante. Bom, meninas, uma dica fundamental é não estressem nesse processo de amamentação. Não se envolvam com questões tipo na conta do hospital, situações de estresse, evitem ao máximo. Uma outra dica, até pessoal,
tenha sempre uma pessoa para ajudá-la, principalmente nas mamadas da madrugada, onde você se sente um pouco mais cansada. Então uma pessoa, tipo a sogra, ou uma babá, ou a mãe, alguém, até o maridão, pode ajudar bastante na hora de amamentar. Daqui a pouco vou estar aqui com o Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, que é mastologista e cirurgião oncológico. Ele vai falar um pouco sobre a amamentação e também algumas dicas preventivas de cânceres mais comuns nas mulheres. Fiquem por aí porque o Fala Mamãe na TV tem muito mais para você. Fala Mamãe na TV. Nós cuidamos da saúde dos seus olhos com toda a atenção que você merece. No ISO Olhos, você vê a diferença. Fala Mamãe na TV. Fala Mamãe na TV está de volta e como já vimos durante todo o programa, amamentar é muito importante para o bebê, mas é também muito importante para a mamãe. E em homenagem ao Dia Mundial do Combate ao Câncer, que foi comemorado no dia 8 de abril, estamos aqui com o Dr. Juliano e ele vai nos dar dicas sobre a amamentação e também algumas dicas preventivas de tumores mais frequentes nas mulheres. Dr. Juliano, primeiramente eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Fala Mamãe na TV. E vamos começar falando sobre por que é tão importante para a saúde da mulher amamentar. Carol, eu que agradeço o convite. É importante a gente lembrar que a amamentação, além de um fator para aumentar o vínculo entre a mãe e a criança, ela também é responsável por desenvolver a mama das mães. Só depois que a mulher engravidou, desenvolveu todo o seu seio e começou a produzir leite, é que nós podemos dizer que a mama feminina sofreu todo o processo de amadurecimento. E a gente sabe que todo esse processo de amadurecimento também vai funcionar como um fator protetor para essa mãe. A amamentação, além de todos os benefícios que já foram falados, também pode ser um fator protetor contra o câncer de mama. Lembrando que o Dr. Juliano é mastologista e cirurgião oncológico e ele atende em Uberlândia, no COT e na Dermac. Dr. Juliano, a gente viu que amamentar é muito importante, mas nem sempre é tão fácil. Quais seriam as suas dicas para as mamães que não conseguem amamentar? A amamentação é uma tarefa difícil e, como marinheiro de primeira viagem, pai de primeira viagem, nós temos uma filha de 2 anos, e vivenciei isso em casa. Nós percebemos que não é simples, é possível, mas nem sempre também ocorre de uma maneira fácil e que possa ser levado durante muito tempo. A dica que fica é que a amamentação, se for saudável para a mãe e para a criança, deve se transcorrer da melhor forma possível e muitas mães não conseguem e que elas não se frustrem e que tem outras formas que nós conseguimos levar alimento saudável, levar os nutrientes necessários para as mães e para a criança. E para prevenir um câncer de mama, o que a mulher precisa fazer para ter essa prevenção? É importante lembrar que o câncer de mama não tem uma causa única. O câncer de mama é de causa multifatorial. São várias as coisas que podem levar uma mulher a desenvolver o câncer de mama. Isso vai desde a origem genética, alimentação, hábitos de vida, sedentarismo, tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, né? E exposição aos hormônios. Esses hormônios muitas vezes estão contidos, seja nas pílulas anticoncepcionais, seja nas terapias de reposição hormonal. Então, não existe uma causa única. É um somatório de eventos que, em alguma fase da vida, pode levar a mulher a desenvolver o câncer de mama. E existem alguns sintomas que pode ser um aviso que está chegando um câncer de mama? Na verdade, a maioria das lesões são assintomáticos. Eu costumo muito brincar com a paciente que elas chegam, na maioria das vezes, ao consultório com queixa de dor mamária. Se a dor mamária fosse um sinal de câncer, seria muito fácil para a gente, porque ela sente a dor e procura a avaliação médica. E na maioria das vezes não é assim. As lesões são indolores e antes que a mulher consiga palpar esses tumores malignos, eles já podem ser detectados através de mamografia, através de um exame de imagem que hoje nós dispomos.
E estamos aí na semana que foi comemorado o Dia Mundial do Combate ao Câncer e vamos entrar aqui agora um pouco sobre os tipos de tumores mais frequentes nas mulheres. Doutor, quais são? É importante a gente reforçar aí do câncer de mama, que é o primeiro em incidência, mais de 50 mil casos novos por ano, né, no Brasil. E temos junto com esses tumores, os tumores que atingem as mulheres, o câncer de colo uterino, relacionado diretamente ao HPV. Temos o câncer de endométrio, temos o câncer de ovário. São os tumores ginecológicos mais frequentes que nós podemos diagnosticar e tratar as mulheres. E quais seriam as suas dicas de prevenção? O que eu acho importante é que a mulher esteja sempre atenta ao seu corpo, avalie as mamas mensalmente para perceber alguma alteração e, se tiver essa alteração, procurar um mastologista. Em relação à parte ginecológica, o exame preventivo deve ser feito pelo menos uma vez ao ano, principalmente a partir do início da atividade sexual. Hoje nós sabemos também sobre o HPV e já existe a vacina que nos ajuda aí a eliminar uma chance e prevenir as pacientes de desenvolver o câncer de colo de útero, uma doença tão importante em nosso meio e que pode ser evitada. Então, a mulher deve procurar o ginecologista anualmente, fazer o preventivo e também o mastologista para que seja feita a avaliação da mama. Doutor Juliano, gostaria de te agradecer a sua participação aqui no Fala Mamãe na TV. E é bom lembrar, gente, que o Dr. Juliano também é colunista do blog. E por lá ele pode nos ajudar muito com outras dicas essenciais de amamentação e tipos de tumores. Inclusive, ele escreveu essa semana sobre o tumor do colo uterino pelo HPV, né, Dr. Juliano? Exatamente, a gente está comentando sobre o colo uterino e o HPV. E ele atende no COT e na Dermac, é cirurgião oncológico e mastologista. Obrigada mais uma vez, doutor Juliano. Espero você vir aqui mais vezes participar do Fala Mamãe na TV. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradeço aos meus parceiros, estilista Érica Lesse e Dark Uberlândia Shopping. E vocês estão cuidando bem da saúde dos olhos de toda a sua família, principalmente das suas crianças? Nós temos aqui em nossa cidade um centro de excelência de saúde ocular, o ISO Olhos. Então marquem as suas consultas e não deixem de cuidar, porque a saúde dos olhos é muito importante para o desenvolvimento de nossas crianças. E no próximo programa vamos falar sobre autismo. Não percam Fala Mamãe na TV, porque ainda tem muitas novidades para você no próximo programa. Fala Mamãe na TV, ser mãe é viver tudo isso. Você assistiu Fala Mamãe, ISO Olhos, você vê a diferença. Canal da gente, a gente curte você.